nossa bússola, que nos conduz às mansões celestiais. Hoje eu quero falar com a igreja, nós vamos discorrer um pouco. Vamos começar em Romanos capítulo 8, e o versículo 23, já logo em seguida vamos trazer o tema. Romanos capítulo 8, e o versículo de número 23 da nossa Bíblia Sagrada, onde nós vamos iniciar esta noite falando a respeito, mais uma vez, da terceira pessoa bendita da Trindade, que é o Espírito Santo. E na quarta-feira que vem, o presbítero Celso estará ensinando. Na outra quarta, o presbítero Celso também vai ensinar duas quartas. Aí nós vamos ter uma semana de oração. Uma semana de oração, e porque a nossa Santa Ceia vai ser no terceiro sábado esse ano, esse mês, não o ano, só esse mês, por causa da EBO, que começa dia 13. Dia 13 começa a EBO, Escola Bíblica de Obreiro. Os irmãos que tiverem a disponibilidade de fazer, entra no site, faça a sua inscrição, e também pode fazer presencialmente também na sede, até mesmo no mesmo dia 13, à noite, a abertura, a partir das 19h30. E nós vamos ter uma semana de oração, daí vamos ter a Santa Ceia no terceiro sábado, e na próxima semana, daí, depois eu acho que é dia 18, o evangelista Edson, e dia 25 também o evangelista Edson, duas quarta-feiras. E daí eu vou voltar a falar a respeito de outro tema. Nós vamos orar a Deus e nós vamos falar outro tema. Quero que a igreja me ajude em oração, também para que seja um tema relevante. Eu estou querendo falar a respeito, nas duas quarta-feiras, a respeito de um tema de sexualidade, mas é algo bem pesado. Nós vamos orar, para que a igreja ore, porque nós precisamos de ensinar também essa parte. Se nós não falar a respeito disso, o colégio fala, o mundo fala, e acaba falando algo contrário. Romanos capítulo 8, e o versículo de número 23, a palavra do Senhor que nos diz: e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nosso direito de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Amém? A igreja pode assentar. Muito obrigado. Nós vamos falar, irmãos, a respeito do Espírito Santo e o arrebatamento. O Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Nós vimos durante esses dias, essas quarta-feira, no ensino, nós passamos por várias etapas em que o Espírito Santo convence. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá dons espirituais. Ele que age em nossa vida, e é Ele que opera a cura divina em nosso corpo enfermo. E também Ele que age, Ele que dá dons espirituais
necessária em que os crentes precisam para exercer o ministério da qual o Senhor tem nos dado para que possamos exercer da parte do Espírito Santo com excelência, mas muitas das vezes a parte humana falta alguma coisa, mas Ele nos ajuda, Ele que nos capacita para que nós possamos servir ao Deus vivo. E esse Espírito Santo que cuida desde a conversão e desde a preservação do cristão na presença de Deus, é o mesmo Espírito que vai nos arrebatar. É o mesmo Espírito que vai nos tirar dali. Nós vemos que o arrebatamento será glorioso evento a construir a consumação da obra salvadora. Vai constituir a consumação. O arrebatamento é a consumação da obra redentora. Essa obra que está em processo, iniciou com a nossa, já falamos, com a conversão e a nossa trajetória cristã, e nós aguardamos esse dia, nós esperamos esse dia. E por isso o Espírito Santo, nós vemos aqui que ele que vai redimir. Nós estamos ansiosos para que esse desfrutaremos nosso direito de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo, onde esse corpo vai ser redimido, vai ser tirado dessa fraqueza, vai ser tirado desse estado de corrupção e também desse estado de dor, de angústia, de todos esses intempéries que nós sofremos aqui nesse mundo. Nós vemos que no Antigo Testamento, duas passagens que o arrebatamento da igreja antecede a ira de Deus, a ira que vai cair por toda a terra. Nós vemos em Isaías capítulo 26, e o versículo de número 20, nós vamos ler um versículo no Antigo Testamento e também um versículo no Novo Testamento que fala dessa proteção divina que o Senhor trará para o seu povo. Isaías capítulo de número 26 e o versículo de número 20. Que diz assim: vá para casa, meu povo, e tranque as portas, esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. A nossa morada não é aqui, a nossa morada ela é celestial, ela é nas mansões celestiais. Nesse período do arrebatamento, nós vamos estar trancados na nossa casa celestial, aonde que passaremos 7 anos com o Senhor, e teremos a ceia, e teremos além desse período, em primeiro ponto, o tribunal de Cristo, onde nós vamos ser julgados, e vamos receber segundo as nossas obras, o que fizemos aqui nesse mundo, bem ou mal, nós vamos receber, vamos ser recompensados por tudo que fizemos aqui, por todas as palavras que nós falamos. Então tudo que nós falarmos, um dia nós vamos dar conta diante do tribunal de Cristo. E nesse período em que a igreja passará por esse tribunal de julgamento e para a boda do Cordeiro, que é o próprio Cristo que vai nos servir nas mansões celestiais, a terra vai estar tomada pela ira de Deus. A ira de Deus vai cair sobre essa terra. E nós vemos que o Senhor, veja que o profeta Isaías continua dizendo: veja, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos, ela os mostrará para que todos os vejam. Então o arrebatamento vai surgir, todos os mortos do Senhor vão ressuscitar.
e os que estiverem vivos vai ser transformado, nós vamos falar mais adiante, mas aqui está falando da ressurreição dos mortos. Os mortos vão ressuscitar, mas quem vai ressuscitar os mortos é o poder da presença do Espírito Santo. Aonde que, já quero aqui adiantar um pouquinho, que às vezes pessoas que foram mortos, nem sepultados, nem tiveram um enterro digno, foram mortos afogados, ou então perderam em mata, bicho comeu, alguma coisa, mas era cristão verdadeiro, cristão fiéis a Deus. Aonde essas pessoas estão, o Espírito Santo sabe, ele sabe, e por isso a água dará aos seus mortos, o fogo e todos, mas é o poder do Espírito Santo que vai fazer esta restauração, ressuscitar esses corpos que serviram ao Senhor aqui para o arrebatamento. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 10, que é o mais conhecido de todos, irmãos, fala que nós seremos livres da grande tribulação. De tribulação nós temos, mas a grande tribulação nós não passamos ainda. Muitas das vezes, muitos pregadores, até na época do Covid, aí, pensou que nós já estávamos vivendo no meio do Apocalipse, porque tem várias linhas de interpretações. Tem a pós-tribulacionista, a meso-tribulacionista e a pré-tribulacionista. 3 linhas. A pós-tribulacionista diz que nós vamos ser arrebatados depois da tribulação. A meso-tribulacionista diz que nós vamos ser arrebatados no meio da tribulação. E a pré-tribulacionista nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Essa é a linha de pensamento das Assembleias de Deus e aqui está pautada com a palavra de Deus. E nós vemos que Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 10 diz: porque obedeceu a minha ordem para preservar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Veja que a grande tribulação vai pôr à prova todos os habitantes da terra, mas nós seremos preservados. O crente que obedecer a palavra do Senhor será preservado dessa grande tribulação, e não passará por isso, mesmo se nem o corpo dele vai passar por isso. Às vezes teve pessoas que no momento disseram: mas as pessoas estão morrendo do Covid porque vai se livrar de coisas piores que virão. Eu falei: não, coisas piores que vão vir sobre a terra é a grande tribulação, mas nem o corpo vai estar aqui, porque o crente fiel, o corpo vai ser ressuscitado e nós vamos ser transformados. Então, o crente fiel a Deus, que guarda a palavra do Senhor, ele nem o corpo dele passará pela grande tribulação. E às vezes eu estava pensando, meditando nesse estudo, nesse dia, e eu pensando que é algo que a igreja já conhece, já sabe que nós vamos ser arrebatados. A igreja vai ser arrebatada. Mas é bom nós relembrar para que nós saímos daqui essa noite com a nossa fé renovada, com a nossa alegria renovada, com o nosso ânimo renovado. Porque às vezes o tempo vai passando, e nós vamos nos acostumando e entrando na rotina ministerial, rotina de ser crente, e quando acaba tudo se torna rotina. E nós vemos que o crente ele não pode se tornar uma rotina. A vida do crente ela é sempre para frente, ela não é uma vida de rotina. Isso eu creio no poder de Deus, que nós sairemos daqui essa noite com mais esperança, com mais alegria,
um renovo na nossa alma, porque nós sabemos que o mesmo Espírito Santo que está conosco para nos ajudar em todo o tempo, Ele mesmo vai nos arrebatar para que nós estaremos com Cristo para sempre e viveremos com Ele. Então nós vemos essa grande instrução: seremos livres da grande tribulação. Não passaremos por isso. Se alguém pensar que você vai, ou alguém falar alguma coisa, não. A participação do Espírito Santo no arrebatamento. O arrebatamento será imediatamente precedido da ressurreição dos mortos em Cristo. A propósito esse glorioso evento, o propósito desse glorioso evento, declara Paulo: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8 e 11. Se você quiser conferir na sua Bíblia, pode abrir aí e medita. Veja que se o Espírito Santo habita em nós, esse mesmo Espírito que foi dado por Jesus para ficar conosco e para habitar em nós, para nos ajudar, o Consolador, se esse Espírito, esse mesmo Espírito que está em nós, ressuscitou a Cristo, é esse mesmo Espírito que nos ressuscitará dentre os mortos. E se Ele habita em nós, veja que o apóstolo Paulo diz: e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, habita em vós. Nós vemos que o Espírito Santo, ele não tem como ensinar para que o Espírito Santo venha habitar na pessoa. Não, eu vou te passar aqui uma regrinha de 3 e você vai aprender e vai receber o Espírito Santo. Aí você vai lá naquela loja, fulano de tal, lá e compra o Espírito Santo. Não tem. Existem pessoas que teve uma época, agora eu nem sei como que está, mas se teve um grande assim, avanço, uma evolução, teve grupos de pessoas fazendo até curso para receber batismo do Espírito Santo, receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não é dado em curso, não dá em curso. Nós vemos lá em João, eu não anotei aqui, mas é João 14, 23, não me falha a memória. O Evangelho de João, no capítulo 14, se não for 14, eu já acho, deixa eu ver aqui, senão o Evangelho de João, no capítulo 14. Alguém pode ler 14, versículo 23? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Então veja que receber o Espírito Santo tem que amar Jesus. E se ama Jesus, vai fazer o que ele ordena. E o Pai amará aquele que ama Jesus, e o Espírito vem, ele e o Espírito Santo, e o Pai, a Trindade faz morada em nós. Então, através do Espírito Santo, se esse Espírito habita em nós, ele nos ajuda a fazer, a obedecer tudo que o Senhor Jesus nos ordenou, podemos ter certeza, a plena convicção, que esse mesmo Espírito, se nós morrer antes do arrebatamento, vamos ser ressuscitados dentro do morto. Esse mesmo Espírito vai nos ressuscitar. E se nós estivermos vivos, ele vai nos transformar para um corpo imortal. Porque nós vemos que o Espírito Santo aguarda o dia quando o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem. Ele espera o dia, ele espera o momento.
Jesus está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 16. Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo de número 16, que é a palavra do Senhor declara que, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, a ordem nesse evento. Esse evento não é desordenado, haverá uma ordem. Primeiro, os que estiverem mortos vai ressuscitar. Eles vão tornar a vida de novo, não mais para morrer, mas dessa vez para viver para sempre com o Senhor. Aí depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nos ares, ao encontro do Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, a igreja que, conforme eu falei, que esta palavra é uma palavra que serve de alegria e de animação para nós. Animem uns aos outros com esta palavra. Esta palavra é uma palavra de confiança, que nos serve de ânimo, porque nós vamos ser arrebatados, receber um corpo glorioso, aonde que nós sabemos na história que João Batista ele foi decapitado, mas lá no céu ele vai estar com cabeça perfeita no lugar, nem sinal vai ter. Às vezes aqui no mundo o teu corpo tem alguma debilidades que impede muitas das vezes de você fazer alguma coisa, mas lá no céu seu corpo vai ser perfeito. Esse poder restaurador do Espírito Santo, que vai nos restaurar, modificar o nosso corpo, que é frágil, é um corpo glorioso, também é o mesmo Espírito que te dá saúde, que te dá energia para viver e te dá restauração no seu homem interior, e pode restaurar também o seu físico. Nós vemos que em Romanos, no capítulo 9, capítulo 8, o versículo de número 19, nós vemos a condição que o Espírito Santo se encontra nesse momento, enquanto o arrebatamento não acontece, como que ele está. Romanos capítulo 8, que é no capítulo ali, fala bastante a respeito do Espírito Santo arrebatando e movendo e dirigindo os crentes. Romanos 8, versículo 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A criação, ela aguarda com expectativa, ela está aguardando esta revelação dos filhos de Deus. Aqui nós vemos que em outras versões a expectação é dada por gemido. A criação aguarda, a natureza aguarda
marcação do reino milenial, onde Cristo, com a igreja, vai reinar por 1000 anos sobre a terra. A terra será restaurada, o deserto que hoje existe vai dar plantação, vai ser a região de agronegócio. O mar morto, que não tem vida, vai ter vida, e as nações vão comer peixe do mar morto. Veja que um evento glorioso que desencadeará a restauração da própria natureza. Aí você imagina a felicidade que seremos. Qual o gozo que nos aguarda? É algo que, conforme o apóstolo Paulo diz, é indizível. Não dá para dizer, não dá para calcular em palavras a glória que nos aguarda. A prova disso é que o Espírito estão alheio, a prova disso é que o que estão alheio à ação despertadora do Espírito não se preocupa com este evento. Aqueles que não estão, irmãos, impulsionados, dirigidos pelo Espírito Santo, eles não estão nem aí com esse evento. Para eles, tanto faz. Os sinais estão acontecendo, cada dia as dificuldades aumentando, mas estão despercebidos, como foi no dia de Noé. Noé fazia a arca, e todo mundo vivia, casava, se dava-se em casamento, até que veio o dilúvio, pegou todos despercebidos. Mas bem-aventurado é eu e você, que aguardamos a bendita promessa do Mestre, que virá nos buscar. E está perto esse dia, que nós vigiamos com a nossa vida, confiando na palavra do Senhor e também nesta revelação que o Espírito Santo nos concede, nos mostra essa certeza, essa convicção. O Espírito Santo e o tempo do arrebatamento. Você já estudou a este certo e está certo de que o Espírito Santo habita no crente. O Espírito intercede por nós em gemido inexprimível. É a expressão do seu próprio interesse por nós, do anseio da coroação de Deus, pelo dia em que toda a criação será livre do cativeiro corrupto. Esse interesse, irmão, de o Espírito Santo, de nós ser arrebatados, será
artistas famosos de Hollywood que sacrificam crianças para tirar um líquido do umbigo, para misturar em colágeno, para ter uma pele rejuvenescida, mas acabam morrendo assim mesmo. Milhares de crianças já foram mortas para esses fins. Mas o cristão que conhece a palavra de Deus, ele se renova cada dia com a presença do Espírito Santo. Quem nos renova é o Espírito Santo. Quem nos torna jovem é o Espírito Santo. Porque em Isaías diz que correrão e não se fatigarão. Porque os velhos, os jovens, se fatigam e cansam e caem. Mas os que confiam no Senhor é como aves que voarão às alturas, correrão e não se fatigarão. Então nós vemos que esses homens procuram um mundo melhor, uma vida melhor, um tempo de vida que é mais longo. Estão preocupados com isso, os homens sabem. Mas a igreja do Deus vivo, que tem a sabedoria divina, que é o que está em Provérbios 1 e 8, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, então não existe mais para nada. Nós sabemos e aguardamos o arrebatamento da igreja, aonde que tem morada para todos nós, e quem foi preparar é Jesus Cristo. Já está preparada essa morada. Já está nos aguardando ali. Aqui nós vemos que, entretanto, os homens sábios creem que está no fim dessa dispensação. Essa dispensação terrena está no fim. E a plenitude dos tempos está se aproximando, aonde o plano de Deus vai se cumprir em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 e o versículo de número 10. Que nos diz: o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Tudo será reunido no tempo certo, na plenitude do tempo. Tudo será reunido na autoridade de Cristo. Tanto as coisas que estão no céu, quanto as coisas que estão na terra. Por meio de sinais diversos e revelações, o Espírito Santo mantém alerta o exército de Deus. Cada dia nós estamos mais alerta. Tudo que acontece, cada movimento que acontece, nós vamos ler, por exemplo, depois, esses sinais no final, por isso que eu estou adiantando um pouquinho. Mas nós vemos em Hebreus, no capítulo 10, e o versículo de número 37, que nós vemos a instrução de Deus em todo momento. Às vezes alguns pensam que está demorando, outros pensam que já era para ter acontecido. Ela nos deixa em alerta, pois em breve
na sua oração, capítulo 17, fala que aonde Ele estiver, nós vamos estar, para que nós vejamos a glória dEle. Nós vamos ver a glória de Cristo como se nós estamos vendo vocês aqui, irmão. Aqui, pois, em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará, em breve, ele vai vir. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. A fé que move o crente. Não é uma boa situação que vai mover o crente. Se nós formos movidos por boa situação, misericórdia, irmão. Às vezes tem pessoas que, se ele encontra uma dificuldade qualquer, porque não conseguiu ainda enxergar a grandeza do Evangelho, se encontra uma dificuldade qualquer, fica esmorecido, se tranca, fica entristecido. Mas não, a fé do crente, ela ultrapassa essas coisas que nos cercam, essas dificuldades que nos cercam. Por quê? Não é, às vezes alguém pensa, mas daí é ser crente masoquista, medo de sofrer. Não, é porque nós temos uma promessa, que em breve Cristo virá buscar o seu povo. Nós não vamos ficar na sepultura para sempre. E pode ser que algum de nós nem prova a morte. Porque o apóstolo Paulo estava esperando o arrebatamento para aqueles dias dele. Que ele dizia, e nós, os que estivermos vivos. Assim também, você está esperando o arrebatamento? Se a trombeta soasse agora, se agora o céu se abrisse com a alarido da trombeta, que dia de glória será, que dia de felicidade. Aqui mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é perseverada. Nós não somos como quem recua, nós somos quem persevera. Somos pessoas de fé. Você tem fé. O Espírito Santo colocou dentro de você fé. E essa fé, ninguém pode tirar. Essa fé não existe problema que tira. A fé que problema tira, irmão, é porque não é fé. Só foi uma emoção. Mas essa fé que foi marcada pela presença do Espírito Santo, problema não tira, fofoca não tira, dificuldade não tira, rejeição não tira, nada tira essa fé. Nós somos pessoas para perseverar. Porque o Senhor não tem prazer naquele que recua. Vamos seguir em frente. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O penhor. O Espírito Santo, ele ficou aqui como o penhor da nossa herança. É o selo de Deus em nós. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, capítulo 1, e o versículo 13 e o 14, nós fomos selados com esse Espírito.
foi evoluindo as coisas, às vezes nós lemos isso aqui e não entendemos muito o que o apóstolo Paulo está dizendo. Capítulo 1 e o versículo 13 e o 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. O Espírito é a garantia da herança do Senhor. É o selo. Primeiro é o selo, o apóstolo fala do selo, e depois esse Espírito que nos selou, é a garantia que Ele vem buscar o seu povo. Vamos falar da antiguidade, para que você entenda um pouquinho mais. Por exemplo, se eu fosse no mercado, lá no mercado municipal, fazer uma compra. Eu chegava lá no mercado municipal, comprava várias mercadorias. E eu pegava cada mercadoria que eu comprasse, eu marcava com o meu selo. E eu ia embora e deixava a mercadoria lá. Todos que chegavam ali nem ia querer saber do vendedor se aquela mercadoria estava para venda, porque já via o selo. Assim é também você, irmão, e eu também. Você já conversou com alguém quando ele, você é crente, então já desconversa, já para de conversar com você, eu descobre que você é crente. O diabo sabe que você é crente também, e por isso que ele anda ao nosso derredor, ele não anda ao nosso redor, ele anda ao nosso derredor. Porque ele sabe que nós somos selados, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós temos dono. Assim também, conforme a mercadoria lá que eu marcava, pagava e marcava com o meu carinho, ninguém pegava. E eu chegava na minha propriedade e dizia para os funcionários, vai lá buscar a mercadoria que eu comprei. Eles iam lá, todas aquelas que estavam seladas, eles colocavam no cavalo, colocavam no burro, no quê, e traziam, transportavam para a propriedade, para a fazenda, para o sítio, aonde que era. Assim também, todos aqueles que têm o selo, é a presença do Espírito Santo, escoltado pelos anjos, nós vamos ser levados ao céu, na presença de Cristo. Aqui nós vemos que, se você adiantar um pouquinho mais, capítulo 4 de Efésios, o versículo de número 30, nós vemos que o apóstolo Paulo fala que nós não podemos entristecer esse Espírito. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará, como sua propriedade. Então, esse Espírito Santo que está em nós, ele também pode entristecer com as nossas atitudes, com as nossas rebeldias, pode entristecer. Mas que ele venha se alegrar dia após dia comigo e com você, irmão. Porque muitas das vezes as pessoas vão ficando tristes, ficando para trás e cada vez mais distantes do Evangelho, coloca culpa em um, coloca culpa em outro, naquele, mas no outro, põe culpa em todo mundo. O primeiro é o pastor que é o culpado. Se eu achar um pastor que quer que as pessoas vá para o inferno, esse pastor tem que sair fora do seu pastorado, porque o nosso objetivo é de levar as pessoas até a porta do céu. Como que eu vou querer que uma pessoa desvie?
mortos, que nós já acabamos de ler aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, um grande brado, uma trombeta do arcanjo. Quando der a hora, irmãos, assim como deu a hora, o Espírito, Jesus, Deus enviou o seu Filho, na plenitude do tempo. Quando deu a hora certa, Jesus e o Pai enviou o Espírito Santo. Quando der a hora certa, acontecerá o arrebatamento também. E nesse dia, nós vamos cantar o cântico de vitória definitivo. Onde está a morte, a sua vitória? Porque tragada foi a morte. Então nós vemos que isso que é mortal vai se revestir do imortal. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Mas eu quero aqui, irmãos, dentro de poucos minutos, nós vamos falar sobre um pouquinho dos sinais que antecedem o arrebatamento. Um pouquinho. Não tem pessoas que marcam data. Teve até quando estava se aproximando do ano 2000, tem até o hino que diz: o ano 2000 chega, mas o 2000 não passa. Pensa no povo que falava sobre o arrebatamento e ficava apavorado por causa do arrebatamento. Aí você vai dizer assim: mas você se converteu em 99, estava com medo de ficar? Eu nem sabia que existia arrebatamento. Depois que eu me converti, que eu fiquei sabendo. E eu falei para muitos crentes: não tenha medo. Se acontecer o arrebatamento, você sobe. Ah, meu Deus do céu, eu não sei, não tenho certeza. Ah, então você conserta. Mas é simples assim. Se conserta, porque o arrebatamento não vai levar a crente de qualquer jeito. Mas não precisa ter medo, porque e muita gente marcou a data, mas não, nós temos que observar os sinais. Mateus capítulo de número 24. Os sinais que indicam que esse dia se aproxima como o romper da aurora. Esses sinais estão indicando que um novo dia vai chegar. A aurora está já clareando. E nós estamos vendo o limiar desse dia do arrebatamento da igreja, aonde vamos estar com Cristo para sempre. Mateus, capítulo de número 24. Eu vou lendo desde o versículo 1. Que quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, e elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Aí ele começa a dizer: mais tarde Jesus sentou-se no monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Que sinal? Aí Jesus começa a dizer, Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e ameaças de guerra, mas não entre em pânico. Não é para nós ficar em pânico com essas coisas. Não é para nós ficar atemorizados com essas coisas. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim.
esse começo das dores de parto do mundo está mostrando que o arrebatamento vai chegar. Dizem que a contração de dores de parto começa de, às vezes, até de 12 horas, e depois vai diminuindo o tempo, até a criança nascer. Aí você vai dizer assim, as coisas estão acontecendo tão rápido. É muita coisa acontecendo, uma em cima da outra ultimamente. É uma velocidade tremenda. Jesus, ele disse, se o Pai não abreviasse aquele dia, nem os escolhidos salvariam. As coisas estão tão rápido que, às vezes, até os escolhidos, irmãos, estão perdendo a fé e a esperança. Mas que essas coisas, esses sinais, esses problemas dos fins dos tempos, que você viu aqui, guerra, mais guerra, e nós vamos ver mais para frente aqui. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Quanto ódio, quanta traição. Ódio no meio do povo cristão. Aonde não era para haver ódio, tem ódio. No meio dos cristãos tem ódio. Aí você vai dizer, mas e daí? Está tudo errado. Não está errado, não, está certo. Porque Jesus não vem buscar uma denominação inteira. Jesus vem buscar os servos dele, que é o remanescente que será salvo. Jesus vem buscar os fiéis, aqueles que permaneceram fiéis. Que você vê em Mateus no capítulo 7, depois você pode ler. Que está lá escrito, que muitos dirão naquele dia, eu preguei no seu nome, eu expulsei demônio, eu currei no seu nome, e eu direi abertamente, apartai-vos de mim, operador da iniquidade, porque não os conheço. Mas não é o porquê pertence, não é o porquê faz, não, é o quem é servo fiel a Deus. Aquele que é fiel. E quem é fiel no pouco, no muito vai ser colocado. Quem é fiel aqui nessa terra, pode ter certeza que na glória você será colocado. Aí Jesus, ele continua dizendo, falsos profetas surgirão em grande número, enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O amor de muitos, o amor de quase todos esfriará. O amor pela palavra, o amor pela família, o amor pela igreja. Irmão, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não está mais. Não está mais. Não tem culto hoje de novo. Ah, não. Que canseiro, não vou. Está esfriando. Esse amor de quase todos estão esfriando. Às vezes tem culto demais, né? Aí se tirasse os cultos da semana, pôr só no domingo, não, vou tirar do domingo também, vamos pôr só de mês a mês. Aí depois de mês a mês, não, põe só de ano a ano. Tudo se fadiga ultimamente, porque o amor está esfriando. Ler a Bíblia, misericórdia. Só de ler para mim o dia, não vou ler isso não.
chamou de um jeito, meu filho. Seja desse teu jeito que Deus te chamou, mas não me incomode com o jeito que Deus me chamou. Deixa eu do meu jeito. Porque Deus não é a fábrica, não é a Audi, não é a Volkswagen, que vai fazer uma série de coisas tudo igual. Não! Deus faz homem e mulher com personalidade diferente para ser usado na mão dele. O amor. Aqui o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim, o que acontece com ele? Será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Então nós já vemos aqui que, para mim e para você, a palavra é persevera. Persevera. Porque em breve o que há de vir será e nós vamos ser arrebatados ao encontro do Senhor dos ares. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Eu quero aqui, chamar a irmã Ana, vem fazer essa oração. E logo após o presbítero Pedro vai dar a bênção apostólica. O que você quer do Senhor? O Senhor vai arrebatar você não vai ficar nesse mundo. Nós vamos receber um corpo glorioso, glorificado. Mas as tuas necessidades que você tem nesse momento, o Senhor pode suprir. Confia no Senhor e persevere em servir Ele com alegria, porque de repente tudo pode mudar na sua vida. Deus não é um Deus que começa a fazer as coisas e vai lentamente. Com Ele é de repente. De repente, aqueles que estavam perseverando na oração, de repente foi batizado. E de repente Deus pode chegar para você. Pode chegar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos a Sua graça, a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, a Tua palavra foi pregada, Pai Santo, Pai amado, Senhor, que ela venha frutificar no nosso coração, Pai querido, Pai amado. Ó Deus poderoso, ó Deus de misericórdia, nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder sobre nossas vidas, Senhor. Venha transformar nossas vidas, Pai Santo, Pai amado. Venha tirar tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que nos impede, Pai Santo, Pai amado, de ter comunhão contigo, Senhor. Ó Deus poderoso, olha para este irmão, para esta irmã, Senhor, que está na Tua presença hoje, Pai. Ó Deus, eu não conheço as suas necessidades, mas assim como o Senhor me curou, Pai querido, Pai amado, o Senhor pode entrar nesta vida, Pai, com uma transformação, uma salvação dentro deste lar, Pai querido, Pai amado, pode entrar com uma cura, Pai Santo, Pai amado. Ó Deus poderoso, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade de agir no nosso meio, Pai querido, Pai amado. Ó Deus, nós somos carentes da Tua graça, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai. Toma, Senhor, cada família, cada representada hoje aqui na Tua casa, Pai Santo, Pai amado. Cada irmã, toma seus problemas, Pai querido, Pai amado, nas Suas mãos, Pai. Vai curando, vai transformando, vai salvando, Pai Santo, Pai amado. Aonde tiver uma necessidade, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha agir. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir nesses corações, Pai querido, Pai amado. Vai quebrando, Pai Santo, Pai amado, toda força maligna, toda força contrária, Pai Santo, Pai amado. Vai tirando, Pai Santo, Pai amado, tudo aquilo que atrapalha o Seu agir, Senhor, no meio do Teu povo, Pai. Nós colocamos as nossas vidas, nossas casas e nossas famílias nas Tuas mãos, Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, pela vitória no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Nós cremos na vitória, Pai, dos Teus filhos. Assim nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe cada coração.
sangue de Jesus.